Esther capítulo 6, ouça com fé o que diz a palavra de Deus. Naquela noite o rei não pôde dormir, então mandou buscar o livro dos feitos memoráveis, que foi lido diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado Bigtã e Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham planejado matar o rei Assuero. Então o rei perguntou: que honras e distinções foram conferidas a Mordecai por ter feito isso? Os servos do rei que o serviam responderam: ele não recebeu nenhuma recompensa. O rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior do palácio real para pedir ao rei que Mordecai fosse pendurado na forca que ele havia preparado. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Então o rei mandou que ele entrasse. Amã entrou e o rei lhe perguntou: o que você acha que deveria ser feito ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã pensou assim: a quem mais o rei poderia querer honrar senão a mim? Por isso ele respondeu ao rei: quanto ao homem a quem o rei gostaria de honrar, que sejam trazidas as vestes reais que o rei costuma usar e o cavalo em que o rei costuma andar montado e sobre cuja cabeça tenha sido colocado uma coroa real. Que os trajes e o cavalo sejam entregues a um dos mais nobres oficiais do rei para que se encarregue de vestir aquele a quem o rei deseja honrar. Depois que o leve a cavalo pela praça da cidade, proclamando em alta voz: é isso que se faz a quem o rei deseja honrar. Então o rei disse a Amã: então vá depressa, pegue os trajes e o cavalo e faça com que o judeu Mordecai, faça ao judeu Mordecai tudo o que você falou. Ele está sentado junto à porta do rei e não omita coisa alguma de tudo o que você falou. Amã pegou os trajes e o cavalo, vestiu Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade, proclamando em alta voz: é isso que se faz ao homem que o rei deseja honrar. Depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei, enquanto Amã foi correndo para casa angustiado e de cabeça coberta. Amã contou a Zeres, sua mulher, a todos os seus amigos o que tinha acontecido com ele. Então os seus amigos, que eram sábios, e Zeres, sua mulher, disseram: se Mordecai, diante do qual você já começou a cair, e é da descendência dos judeus, você não conseguirá fazer nada contra ele. Você certamente será derrotado. Enquanto estes ainda falavam com ele, os eunucos do rei chegaram e, sem demora, levaram Amã ao banquete que Esther havia preparado. Até aqui. Senhor, nós estamos diante da tua santa palavra, Deus. E estamos, Senhor, humildemente, na dependência do teu Espírito Santo, para que o Senhor possa trazer revelação dessa palavra aos nossos corações. Revelação e aplicação aos nossos corações, Pai. Que nós possamos aprender o teu evangelho à luz do relato de Esther. As boas novas do teu evangelho, Senhor. Que tiram, Senhor, as pessoas do monturo e se fazem se assentar com os príncipes do seu reino. Como diz no Salmo. Que nós possamos aprender, Deus, sobre ti, sobre a nossa vida, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode tomar o seu assento. As crianças, eu queria pedir um desenho para vocês. Vocês desenham o judeu Mordecai com as vestes do rei, com a coroa do rei em cima do cavalo, e um cara triste de cabeça baixa puxando o cavalo assim. Amã. Esse é o desenho. Meus irmãos, quem é que não deseja ser honrado? Quem é que não deseja ser honrado? Todos nós desejamos ser honrados.
Mas a questão que trata o livro de Esther, que nós estamos vendo aqui é: de que forma nós buscamos essa honra? Outro ponto é: nós buscamos essa honra dos homens ou buscamos essa honra da parte de Deus? Amã é a figura de alguém que faz de tudo pelo sucesso. Se tivesse Big Brother naquela época, com certeza ele teria se inscrito. Porque ele gosta de aparecer, o ego dele é bem grande, a gente viu isso, né? Ele gosta de ser honrado, ele gosta de se aparecer. E ele fez de tudo para se aparecer até aqui. Puxou o saco de Xerxes, de Assuero, fez de tudo para ficar bem. Enquanto o Mordecai, que tinha se posicionado contra Amã, não recebia honra alguma. Mesmo, vocês lembram? Dos capítulos para trás? No capítulo 2, nós estamos aqui no capítulo 6. No capítulo 2, a gente leu essa parte, em que Mordecai descobre a conspiração contra o rei. E não é feito nenhuma honra para Mordecai. Só é anotado, né, no Diário Oficial. Você sabe o que é Diário Oficial? Diário Oficial é onde sai todas as decisões do governo, tudo aquilo que é importante em relação ao Brasil sai no Diário Oficial. Então só colocaram ali no Diário Oficial o nome de Mordecai e guardaram. Né? Passou o dia, já saiu outra semana, e passaram-se alguns anos. E Mordecai sequer foi honrado pelo rei. E o capítulo 3 começa com Amã odiando Mordecai e Assuero honrando Amã, ao invés de honrar Mordecai, que tinha salvo a vida do rei. Só para a gente pegar o fio da meada, já que nós estamos pregando o livro todo, vamos entender bem o que está acontecendo aqui. E passaram anos. E Mordecai continuava na sua postura de humildade à porta do rei e continuava não se dobrando para Amã. Vocês lembram que entre o capítulo 5 e o capítulo 6 que nós lemos, Amã faz uma forca de 20 metros, lembra do tamanho do ego dele, né? 20 metros de altura, uma forca para enforcar o Mordecai. Lembram disso? E se não acontecesse nada, se nada acontecesse, Mordecai seria enforcado na manhã antes do banquete em que Esther falaria da conspiração de Amã contra os judeus. Vocês lembram que Mordecai falou para Esther? Se você se calar, Esther, a salvação virá de outro lugar. Olha, quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, mesmo que o inferno conspire contra nós, Deus é a nossa salvação. Deus é a nossa salvação. E isso se cumpriu na vida de Mordecai, conforme a sua fé. Se cumpriu conforme a sua fé. Olha o que aconteceu. Naquela noite, o rei não pôde dormir. O que será que o rei comeu, né? Na noite passada. O que aconteceu? O rei não pôde dormir. Então mandou buscar o livro dos feitos memoráveis, ou o Diário Oficial, como eu falei, que foi lido diante do rei. E achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado Bigtã e Teres, que aconteceu no final do capítulo 2, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham planejado matar o rei Assuero. Então olha só. Sabe aquela coisa de nunca foi sorte, sempre foi Deus? A gente vê o tempo inteiro, no livro de Esther, Deus agindo por detrás da cortina. Deus agindo a favor dos seus. Como se fosse uma sucessão de coincidências, não é? Logo nessa noite o rei não dormiu. Ele não tinha mais nada para ler, coitadinho do Assuero, né? Não devia ter nenhuma biblioteca, né? O grande rei da Pérsia, né? Não tinha nenhum livro para ler, ele pediu para ler o Diário Oficial, ou coisa mais chata, né? Diário Oficial. Quem
quer que lê o Diário Oficial só para dormir mesmo, né? Diário Oficial. E coincidentemente pegaram o Diário Oficial do dia em que Mordecai descobriu a conspiração contra o rei. Não é muita coincidência? É muita coincidência. O rei não pôde dormir. Hoje de manhã eu estava reunido com os homens aqui, a gente estava fazendo um discipulado coletivo aqui. E eu contei uma história, e meu pai não tinha chegado ainda, eu contei uma história. Um caos, tá? Só para ilustrar como Deus age na nossa vida. Quando Deus é conosco, essas coisas acontecem, não acontece coincidência na vida do cristão. Acontece ação divina. Ação divina. Há muitos anos atrás, meu pai tinha passado por um aperto financeiro na sua empresa e nós morávamos numa casinha mofada na rua Peraque Barcelos, na Restinga. Né? Que ano foi isso? 2006. Eu sei que ele é bom de data, então eu pergunto. 2006. Meu quarto tinha uma nuvem de mosquitos. Eu tinha que dormir de ventilador no inverno de Porto Alegre para não ser devorado pelos mosquitos. E meu pai é um homem de fé, eu admiro isso nele. E aí meu pai e a minha irmã saíram pela Restinga, foram olhar casas para alugar e não tinha muita casa para alugar. Às vezes chegaram na frente de uma casa, lembrem-se, um cortiço mofado, uma casinha pequenininha mofada. A gente estava tão apertado financeiramente na época que nós estávamos mal conseguindo pagar o aluguel da casinha mofada. Meu pai parou na frente de uma casa de 2 pisos, com um pátio gigantesco, que estava com uma placa para vender. Ligou para a dona. Se eu estiver mentindo, ele vai me corrigir. Ligou para a dona, pediu para ver a casa e falou: eu tenho interesse no negócio. Não tinha dinheiro para o aluguel da casinha mofada. Eu tenho interesse no negócio. A mulher veio, abriu a casa, ele estava com a minha irmã, e meu pai falou para minha irmã, eu me lembro muito bem dessa história, com riqueza de detalhes, como ele gosta de contar. Eram 3 quartos na parte de cima, uma suíte, uma casa maravilhosa, na casa que a gente morou muitos anos depois. Quase 10 anos nós moramos nessa casa depois. Já contei o spoiler, foi mal. Mas vocês sabiam que a gente ia alugar a casa, é óbvio, né? A gente olhou a casa e meu pai falou assim: e aí, minha filha, tu gostou dessa casa? O que tu acha de morar aqui? E ela: mas pai, a gente não tem dinheiro nem para pagar a casinha que a gente mora, como é que nós vamos morar aqui? Eu falei: calma, Deus está no negócio. Deus está no negócio. E ele falou para a mulher assim, ó, e eu me lembro disso. Ele falou para a mulher assim, ó: quanto é que tu quer pela casa, para compra? Ah, X. E ele falou assim, ó: e faz quantos anos que essa casa está parada? Ah, 3 anos, sei lá, hipoteticamente. Tu já perdeu X reais nesse negócio. Se tu estivesse alugando essa casa, tu poderia manter essa casa e tudo mais. Eu te proponho não de comprar nesse momento, mas de alugar, com vistas de compra, futuramente. E eu te digo mais: meu Deus vai me dar essa casa. E amanhã tu vai me ligar e nós vamos fechar negócio. Nessa fé ele falou isso. Tô mentindo? Tô mentindo? Xerxes não dormiu de noite e no dia seguinte ela ligou e falou: a casa é tua, pode mudar. Tá fechado o negócio. Então, quando Deus está no negócio, Deus está no negócio, entendeu? Deus está no negócio. E perguntava se não tinha testemunho, esse aí é testemunho. Eu tenho mais um testemunho desse tipo. Eu quero falar aqui nesse culto de ceia, porque a gente vai ter um curso de novos membros, vamos saber da nossa história. Já faz 5 anos que eu moro na Restinga. E eu creio que Deus me chamou aqui para começar isso que a gente vê aqui. Na Restinga, desculpa, na Cidade Baixa. Faz 5 anos que eu moro aqui na Cidade Baixa. Eu me mudei para cá com o intuito de começar essa igreja que vocês estão vendo aqui agora.
Muitas e muitas vezes eu passei na frente desse prédio. Coloquei as mãos nessas pedras e orei e pedi para Deus. Deus, nos dá esse prédio. Nos dá esse prédio. Tu pode, não tem R$1 no bolso. Que nem o meu pai na casa. Eu não tenho condições. Nós não temos condições de alugar esse prédio. Nós tínhamos 10 pessoas na época, quando eu orava aqui na frente. Me dá esse prédio. Para que a gente possa fazer a tua obra. Não é para mim. É para ti. Para a tua igreja. Nós estávamos lá, nós tínhamos 12 membros. A nossa arrecadação era de R$1.500. E o aluguel era de R$2.800. Agora eu vou perguntar para o Johnny. Estou mentindo, Johnny? Mas eu estava orando pelo prédio, não estava? Estava orando pelo prédio. E a gente fez o dia da visão, a Kathleen, a Josi são testemunhas, de que eu apresentei muito bem o sonho, né? Com R$1.500 querendo alugar um de R$2.800, eu apresentei muito bem a visão da igreja e o propósito da igreja. O sonho da igreja. E aí a gente foi para o nosso conselho, né? E a gente teve uma reunião de 4 horas que nós não decidimos nada, porque eu e o louco do meu pai que aluga a casa sem dinheiro, queríamos alugar o prédio e o Johnny e o Rodrigo não. Oramos, pedimos direção de Deus, era R$2.800 o aluguel. Eu fui na imobiliária naquela semana, fiz uma proposta para a imobiliária para nós alugarmos o prédio por R$2.000 e ainda com 4 meses de carência para nós reformarmos e contar com Jesus, né, para ver se a gente conseguia aumentar a arrecadação da igreja para a gente poder pagar o aluguel. Foi nessa condição que nós saímos lá de onde a gente estava para vir para cá. Talvez a maioria de vocês aqui nem saiba, mas eu estou contando um testemunho de que Deus está conosco. Deus está interessado em salvar pessoas na Cidade Baixa e está conosco. Nós fomos fechar 1 ano aqui, nunca atrasamos o aluguel. Nunca atrasamos o aluguel. Reformamos tudo isso aqui. Ganhamos várias ofertas de outras igrejas, cadeiras, som. A igreja está funcionando porque Deus está conosco. Hoje a igreja se paga com folga, consegue ainda me dar uma ajuda de custo e nós estamos aqui trabalhando para a glória de Deus e é daqui para mais. Amém? Então, quando Deus está no negócio, Xerxes não dorme e a salvação do Senhor vem. É só um exemplo de como as coisas funcionam no reino de Deus. Eu estava com o Jonathan da Jéssica e nós passamos, olha só a audácia, né? Começamos a ficar meio doido, né? Eu passei com ele na frente do prédio do Banrisul aqui com o aluguel, era 10 mil. E eu contando as histórias pro Jonathan e provocando ele, né? E ele, não, vamos lá. Um dia nós chegamos lá. Um dia a gente vai chegar lá. Um dia a gente vai chegar lá. É só o começo, nós estamos só 1 ano aqui. Amém? Naquela noite o rei não pôde dormir. Quem será que não deixou Xerxes dormir naquela noite? Foi o Senhor. Assim como ele não deixou a dona da casa dormir, assim como ele interviu na nossa situação para que hoje tivesse uma igreja aqui. Vocês me seguram, hoje estou bem pentecostal, hein? Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado Bigtã e Teres, os 2 eunucos do rei, guardas. Então o rei perguntou que honras e distinções foram conferidas a Mordecai por ter feito isso. Nós temos muita dificuldade de honrar as pessoas, ainda mais na nossa geração, sabia? Nós temos muita dificuldade, principalmente os de perto. Principalmente as pessoas que a gente conhece. A começar pelo pai e pela mãe. Dando bem nome aos bois. A começar pelo pai e pela mãe. A gente tem muita dificuldade de honrar a quem tem honra. Se fosse fácil, não teria na palavra de Deus de honra a quem tem honra. Não é isso que a palavra diz? Que nós devemos honrar quem tem honra, quem deve honra. Só que isso não é pregado mais. Não é pregado mais. Mas está na palavra de Deus. Honra o teu pai e a tua mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Nós fizemos uma série dos 10 mandamentos. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Deus falou que a coisa mais importante dos 10 mandamentos em relação ao próximo é honrar o pai e a mãe. Honrar o pai e a mãe.
Eu vivi uma vida de desonra aos meus pais. E tenho aprendido a honrar o meu pai e a minha mãe nesse tempo que Deus tem me chamado. E sei como isso é importante. Como isso é importante. Está presente nos 10 mandamentos. Está presente em toda a palavra de Deus. Que nós devemos dar honra a quem tem honra. E a gente é tão mal que a gente é pior do que Xerxes. Porque Xerxes sabia que ele deveria honrar Mordecai por ter salvado ele. E às vezes as pessoas nos ajudam, nos servem e sequer nós as honramos. Essa é a verdade. Então se você acha que Xerxes é ruim, eu e você somos pior. Nesse sentido. Nesse sentido nós somos piores. Nós temos extrema dificuldade de honrar a quem tem honra. Mas Xerxes sabia que ele deveria honrar Mordecai. E por mais uma coincidência do destino, por causa do alinhamento dos planetas, gostaram que eu falei isso, né? Mordecai não foi honrado naqueles anos atrás. Deus guardou a bênção de Mordecai para esse momento oportuno. Para esse momento oportuno. Que honras e distinções foram conferidas a Mordecai por ter feito isso. Até Xerxes sabia que aquilo que ele tinha feito merecia uma honra. Os servos do rei que o serviam responderam: ele não recebeu nenhuma recompensa. Meus irmãos, sabe por que muitas vezes a gente não honra as pessoas? Eu vou explicar. Primeiro, porque a gente é ruim, pecador. Segundo, porque muitas vezes nós amamos as pessoas, servimos as pessoas e não recebemos também a honra das pessoas. Isso vai nos desanimando. Quantas pessoas você já serviu, você já honrou, você já amou e te deram uma bola nas costas? Te deram uma punhalada nas costas? Quantas? Só que quando a gente faz para as pessoas, a gente se decepciona. Quando a gente faz para Deus, a gente nunca se decepciona. Porque Deus sempre lembra aqueles que o servem de coração, assim como Mordecai. Faça para Deus. Faça para Deus. Tem uma coisa que eu aprendi com esse senhor que está sentado. O culto não é para o Alípio hoje, tá? Eu só estou usando ele como exemplo. Ele me ensinou uma coisa que eu ponho em prática no meu ministério e tem sido um grande diferencial para mim. Porque senão eu já teria desistido se eu não tivesse aprendido isso com ele. E é o seguinte: nós fazemos pelas pessoas, mas para Deus. Pelas pessoas, mas nós fazemos para Deus. E nós esperamos de Deus a verdadeira recompensa. A verdadeira recompensa. Não espere recompensa de homens. Não faça esperando receber recompensa de homens. Porque você não vai receber, vai se frustrar, vai se magoar, vai se decepcionar e vai desistir, vai virar uma pessoa amarga e que não serve. Faça pelas pessoas, mas para Deus. Era o que Mordecai estava fazendo. Ele fez por Xerxes, mas ele fez aquilo que ele deveria ter feito, porque ele sabia que era o dever dele, como um homem de Deus, fazer aquilo que era correto. É diferente. Nós fazemos aquilo que Deus manda para com os outros, mesmo que os outros não mereçam, porque nós tememos a Deus. É para Deus que nós fazemos. E agora vem a recompensa na hora oportuna. Na hora oportuna. Ele não recebeu recompensa nenhuma. O rei perguntou: quem está no pátio? Mais uma coincidência, né? Olha quantas coincidências em meia dúzia de versículos. O rei não dormiu. Leram o diário oficial que era Mordecai tinha salvo. Perguntaram que distinções, que honras eles tinham. Não tinha nenhuma. E quem está no pátio? Amã que vinha assim, ó, sedento de sangue, pronto para enforcar Mordecai. Bem na hora. Deus é um excelente dramaturgo, vai dizer. É ou não é? Quem está no pátio? Amã, que tinha entrado para pedir ao rei que Mordecai fosse pendurado na forca, que ele tinha preparado do tamanho do ego dele, 20 metros de altura. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Então o rei mandou que ele entrasse. E o rei lhe perguntou: o que você acha?
O que você acha? Amã, querido, você que é o segundo no reino, o que você acha que eu deveria fazer para alguém que eu quero honrar muito? Só um detalhe histórico aqui, que o que Amã pediu para Xerxes foi mais do que José, quando foi colocado como segundo lá no Egito, recebeu de Faraó. Só para vocês terem noção da grandeza do que Amã pediu, para Xerxes. Em outras palavras, ele falou: eu quero ser o rei. Bota a coroa aqui, me dá o cetro, o cavalo, a vestimenta e vamos lá. E quase que me proclama rei aí na cidadela de Suzã, que eu sou o cara. É isso que ele queria. E Amã pensou: a quem mais o rei poderia querer honrar senão a mim? Lá em Romanos, no capítulo 12, diz que nós devemos pensar de maneira moderada de nós mesmos. Nós não devemos pensar além de si mesmo, mas que nós devemos analisar a estatura e o nível da nossa fé. Não pense demais de si mesmo. O que Amã está fazendo aqui? Alguém orgulhoso, soberbo, né? Eu já sou o cara, agora o rei quer me honrar ainda mais. O que ele pode fazer? Só sair do trono e deixar eu governar agora. É ou não é? Quanto ao homem a quem o rei gostaria de honrar, que sejam trazidos os trajes que o rei costuma usar, o cavalo que ele anda montado e sobre cuja cabeça tenha sido colocada uma coroa real. Que os trajes do cavalo sejam entregues em um dos mais nobres oficiais do rei, para que se encarregue de vestir aquele a quem o rei deseja honrar. Depois que o leve a cavalo pela praça da cidade, proclamando em alta voz: é isso que se faz a quem o rei deseja honrar. Vocês lembram de Provérbios 21? Eu vou abrir de novo. Semana passada eu falei sobre isso. Como correntes de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Na mão do Senhor. Este o dirige para onde o quiser. Meus irmãos, Deus queria honrar Mordecai. Chegou a hora. Chegou a hora da virada. Chegou a hora da virada. Chegou a hora da virada e Deus queria honrar Mordecai. E olha só o que ele faz. Tudo aquilo que Amã sempre sonhou, sempre desejou receber. Aquilo que ele fez tudo, empreendeu toda a sua vida para receber aquela honra de Xerxes. Quem recebe é Amã. Quem recebe é Mordecai, não Amã. Tudo o que Amã desejou, quem recebe é Mordecai. Não sei se isso acontece com vocês, mas às vezes a gente deseja coisas que outras pessoas têm. Posições. A gente quer ser outras pessoas. Ou isso aí só acontece comigo. É só comigo que isso aí acontece. Pessoal santo, né? Só acontece comigo, tá bom, obrigado. Eu sou o pior dos pecadores, como diz Paulo, né? Tá bom. Às vezes a gente deseja coisas que não são para nós. Deseja honras e faz de tudo por isso. Mas a verdadeira honra vem do Senhor. É essa honra que nós devemos buscar. Não a honra de homens. Não o favor de homens, a glória dos homens. Nós devemos viver para a glória de Deus. E no tempo oportuno, Ele vai nos honrar. Nós não lemos aqui, aqui hoje, mas Ele nos dá cada vez mais graça,
Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Não é o que está acontecendo aqui na história? Não é o que está acontecendo na história? E está dando graça aos humildes e resistindo os soberbos. Viu como o Velho Testamento ele não é tão distinto do Novo? Os princípios que a gente vê com clareza nas cartas, eles se encontram dentro das histórias do Antigo Testamento. Eu sei que tem gente que pensa assim, mas o Jader só prega o Velho Testamento. Eu já estou um bom tempo já pregando o Velho Testamento. Mas eu estou revelando para vocês o Novo Testamento dentro do Velho. Coisa que vocês não conheciam. É ou não é? Eu também não conhecia. Mas a gente pode aprender os princípios, os valores do reino de Deus. Que a gente vê com facilidade no Novo Testamento, no Velho Testamento. Não é isso que está acontecendo aqui agora? Ou eu estou muito louco? Eu estou desconexo. É o que está acontecendo. Deus está dando graça aos humildes e resistindo os soberbos. Aqueles que se aproximam de Deus encontram graça, encontram misericórdia, encontram salvação. Mas aqueles que acham que não precisam, que vivem a vida como se Deus não existisse, que acham que não precisam de Deus, esses é quem Deus resiste. Esse é quem Deus resiste. Amã pegou os trajes e o cavalo e vestiu Mordecai e o levou pela cidade, proclamando em alta voz. E olha como tem essa ironia. No início da série, eu expliquei que esse livro de Esther, ele tem 3 ferramentas literárias muito importantes que a gente precisa analisar. Ironia, hipérbole, que é o exagero, e a peripécia. Não aconteceu uma peripécia aqui, mais uma peripécia. Virou o jogo. Amã achou que ia ser honrado e agora tem que vestir Mordecai e levar ele com as trajes do rei para a cidade. Isso é uma peripécia. Claramente aconteceu uma peripécia. E Deus é quem fez essa peripécia, né? Olha que Deus maravilhoso. Ele guardou essa peripécia para esse momento tão crucial na história do seu povo. Deus não está de bobeira. Deus não está de bobeira. É isto que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Será que é mesmo Xerxes que quer honrar Mordecai? Ou é o Senhor que quer honrar Mordecai? Porque o coração do rei está nas mãos do Senhor. E é o Senhor quem usa até um rei ímpio para honrar aqueles que são seus. É isso que está acontecendo aqui. Depois disso, Mordecai voltou à porta do rei, porque ele ainda estava angustiado com a situação do povo. Não é porque ele foi honrado e deu uma banda de cavalo com as vestes do rei que o povo estava salvo. Ainda não. Cenas dos próximos episódios. Calma, nós estamos chegando lá. Enquanto Amã foi correndo para casa, de cabeça coberta, é sinal de vergonha. Amã contou a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos o que tinha acontecido. E Zeres, sua mulher, os seus amigos e Zeres, a sua mulher, disseram: olha o que eles disseram. Se Mordecai, diante do qual você começou a cair, é da descendência dos judeus, você não conseguirá fazer nada contra ele. Nada contra ele. Você certamente será derrotado. Você já começou a cair. Já era. Caiu a casa. Literalmente. Caiu a casa. Por quê? Porque Amã não se levantou apenas contra Mordecai. Ele se levantou contra o povo de Deus. Contra o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus, meus irmãos. E o mal não pode se levantar contra nós. Você pode se achar fraco, indefeso, mas toda vez que o mal se levanta contra nós, ele se levanta contra o próprio Deus, porque nós pertencemos a Ele. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Estamos guardados nas poderosas mãos do nosso Redentor. Só que a gente esquece disso. A gente vive como Mordecai antes do capítulo 3, né? A gente vive como alguém que é do povo de Deus, mas não
age como se fosse do povo de Deus. A gente vive nesse mundo como se não tivesse fé, como se Deus não fosse o nosso Deus. Mas quando nós tomamos a posição, quando nós agimos conforme a nossa verdadeira identidade, Deus está ao nosso lado. Nós cantamos aqui, né? Se procuro, Deus perto está. Se me perco, Deus perto está, continua perto. Deus nunca nos deixou só. Nem Mordecai, nem eu e você. Se Mordecai, diante do qual você começou a cair, é da descendência dos judeus, você não conseguirá fazer nada contra ele. Você certamente será derrotado. Enquanto esses ainda falavam com ele, os eunucos do rei chegaram e sem demora levaram Amã ao banquete que Esther havia preparado. Não deu nem tempo de digerir ainda a derrota. Não deu nem tempo de... É o 7-1 do Brasil, né? Tomou 7-1 na Alemanha rapidinho, assim. Não foi? Essa é a derrota de Amã. Essa é a derrota de Amã. O que nós podemos aprender com essa passagem? Que lições nós podemos? Tiramos algumas aqui, né? Eu vou explicando o texto e aplicando o texto. Mas que lições nós podemos aprender aqui com esse texto? Deus é com o seu povo. Deus está com você. Se você tem uma aliança com Deus, se você tem uma aliança com Deus, Deus está com você. E às vezes as coisas se apertam por causa da nossa rebeldia e da nossa desobediência. Vocês lembram por que o povo judeu foi parar lá na Pérsia? Por causa da rebeldia e da desobediência. Da rebeldia e da desobediência. Vou dar um outro exemplo de família aqui, tá? Não é o meu pai agora, é lá em casa. A Nina estava em cima da mesa. Ela agora começou a bagunçar, tá na hora da bagunça. Os pratos em cima da mesa, ela pegou e... Sabe quando o neném faz assim, ó, que ela quer derrubar as coisas, e derrubou um copo e quebrou. Eu falei, não faz. Nós juntamos o copo e ela continuou fazendo. O que aconteceu? Ela estava na rebeldia assim, ó, e errou o pé e pum, caiu de cabeça no chão. Não precisou nem disciplinar. Deus mesmo já executou a disciplina ali na hora. Eu falei pro Noah, falou, viu? Olha que incrível. Várias vezes eu já mostrei isso para ele. Começou a desobedecer, vai dar coisa errada. Vai dar pepino. Pode ter certeza. Começou a andar pelos caminhos errados, começou a desobedecer, não é ou não é? Vai dar coisa errada. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, em uma parte da história, Mordecai estava agindo em rebeldia contra Deus. Deus tinha libertado o povo, ele não voltou. Vou ficar por aqui mesmo, não dá nada. Ficou contra a vontade de Deus. O que aconteceu? Juízo de Deus sobre a vida do povo. E aí a coisa apertou. E aí o crente velho, né? O crente morno, na hora que aperta, o crente morno começa a orar. Aí toma posição. E aí Mordecai começou a tomar posição de cristão, começou a resistir a Amã, começou a agir conforme a sua identidade de cristão. E Deus falou assim, agora eu tô contigo. Agora tu parou de fazer birra, parou de jogar os pratos no chão, agora eu tô contigo. Então, muitas vezes, coisas ruins acontecem na nossa vida, porque a gente está em desacordo. A gente é do povo de Deus, vem aqui, toma ceia, bonitinho, mas tem coisas na nossa vida que precisam ser consertadas. Princípios que estão sendo quebrados e coisas que a gente precisa consertar. Deus não passa pano para machista, como diz, né? Deus não passa pano para pecador. Sabe por que Deus não passa pano para pecador?
Porque ele deu o filho dele para morrer na cruz pelos nossos pecados. Não para você viver no pecado mais, para você se libertar do pecado. Ele deu o Espírito Santo para que nós lutássemos contra o pecado e vencêssemos o pecado. Isso é santificação. Isso não é graça barata. Graça barata é dizer que Deus salva e tu pode viver uma vida mulambenta, suja, impura e iníqua. Isso é graça barata. A graça restauradora e soberana de Deus tira o homem do pecado. Transforma a vida do homem à imagem e semelhança de Cristo até o dia do Senhor. É isso que acontece com a verdadeira graça. É isso que acontece com a verdadeira graça. E tem crente que está sofrendo, está com problema, porque ainda não entendeu essas coisas básicas da fé. Não está agindo conforme a sua identidade de povo de Deus. E nós precisamos responder ao Evangelho. O Evangelho é dado de graça para nós. Deus pagou um alto preço pela sua e pela minha vida. E essa ceia que nós vamos beber e comer hoje é um memorial, é a lembrança de que a sentença pela nossa vida já foi paga. Deus já nos deu a salvação e já nos deu o seu Espírito para que nós vivamos de maneira distinta, diferente. Assim como Amã e Esther começaram a viver uma parte para frente do livro. É isso que tem que acontecer na nossa vida. Não podemos ficar da mesma maneira. O pai que ama, disciplina os seus filhos. Agora, o pai que não disciplina os seus filhos, odeia o seu filho, é o que a Bíblia diz. Porque sabe por quê que ele odeia o seu filho? Porque ele ama mais a si mesmo do que o filho. Mas Deus não é assim. Se você está passando por um momento difícil, analise a sua vida. Analise a sua vida. Talvez tenha coisas que você precisa consertar. O dia da ceia, inclusive, é um dia para se consertar a vida. Para lembrar, o que eu estou fazendo na minha vida? Será que eu não tenho que fazer algum conserto? Será que eu não preciso pedir perdão para alguém? Que honras e distinções foram conferidas a Mordecai por ter feito isso. Deus não esquece o que nós fazemos para Ele. Os homens esquecem. Pessoas frustram, entristecem, magoam. Mas Deus não esquece. Porque nenhum trabalho para Deus é em vão. É o que a palavra de Deus diz. Nenhum trabalho para Deus é em vão. Talvez Mordecai passou anos triste porque não recebeu a recompensa. Falou, por que esse rei Xerxes aí, ele é generoso com todo mundo, dá banquete para todo mundo, faz tudo para todo mundo, só para mim que não. Mas o que era dele estava guardado. Deus, propositalmente, soberanamente, guardou a bênção de Mordecai para o momento em que ele mais precisou. Em que ele mais precisou. Meu irmão, aquilo que você faz para o Senhor nunca é em vão. Se você fez para o Senhor, se você não está esperando das pessoas, se você não está esperando das pessoas, você sabe que eu servi do lado do meu pai, lá na igreja, e olha, eu vi muitas pessoas passar perna no meu pai, roubar cheque do meu pai, fazer várias coisas ruins em relação a ele. Mas ele fazia com o coração para o Senhor. E Deus nunca deixou faltar nada. Nunca. Deus sempre esteve conosco. Nossa família sempre teve saúde, a gente sempre teve aquilo que a gente precisava. Por quê? Porque a gente fazia para o Senhor, meu pai fazia para o Senhor. O Senhor conhece os corações. Faça pelas pessoas, mas para o Senhor. Amém? Vamos orar?
Senhor, obrigado porque Tu és um Deus vivo. Obrigado porque Tu és um Deus vivo e verdadeiro, Pai. Obrigado porque Tu não está com os olhos fechados para o nosso sofrimento. Obrigado porque até se necessário, o Senhor nos disciplina para nos corrigir dos maus caminhos, para que nós possamos agir conforme o Teu Filho, conforme discípulos de Jesus. E nós Te pedimos, Senhor, se necessário, nos corrige. Nos mostra, Senhor, endireita, Senhor, as nossas veredas, endireita os nossos caminhos, Senhor, para que a gente possa caminhar, para que a nossa luz seja como a luz da aurora, que vai raiando mais e mais até ser dia perfeito, como diz lá em Provérbios 4:18. Que a nossa luz brilhe diante dos homens, e eles vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai que estás no céu. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, porque ela transforma, Senhor, o nosso coração. Ela transforma o nosso coração, Senhor. Confronta os nossos pecados, nos dá uma nova perspectiva de vida, Senhor. Uma vida que é vivida para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém e amém.